Boa noite. 200 anos da chegada da família real de Portugal ao Brasil, completados em março, e 119 anos da proclamação da República, comemorados neste fim de semana. Acuado e ameaçado na Europa por Napoleão, Dom João VI instalou sua corte no Brasil em 1808. A colônia ganhou status de reino e depois, independente, virou império. A família real estava há 81 anos no Brasil, quando os militares acabaram com a monarquia e expulsaram a realeza. Terminado o exílio, alguns descendentes voltaram e aqui cresceram e se reproduziram. Um deles é o entrevistado de hoje do Roda Viva, João de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel. A gente volta daqui a 30 segundos. Eles não mandam mais nada, mas, acredite, brigam pelo direito à coroa. Os descendentes da família real estão rachados. João de Orleans e Bragança é da ala de Petrópolis, distante 130 quilômetros da cidade de Vassouras, também no Rio de Janeiro, onde fica a outra ala que disputa o trono inexistente. Descoberto em 1500, o Brasil foi colônia da coroa portuguesa por mais de 300 anos. Mas em 1808, a história começou a mudar com a chegada da família real ao Rio de Janeiro, fugindo das invasões que Napoleão Bonaparte comandava na Europa. Na prática, o Brasil perdeu as características de colônia com a abertura dos portos ao comércio internacional e outras medidas tomadas por Dom João VI, mas seguia sob o domínio português. Foi só em 1815 que o Brasil deixou de ser colônia e tornou-se Reino Unido de Portugal. Ao final do conflito com os franceses, Dom João VI retornou a Portugal, deixando o filho, Dom Pedro I, como regente. Convocado para retornar à Europa, o herdeiro do trono português recusou a intimação, declarou a independência brasileira em 1822 e instituiu a monarquia constitucional. Nascia uma nova geração de monarcas, descendentes de Dom João VI, nascidos aqui e herdeiros de um novo trono, o brasileiro. Dom Pedro I abdicou, deixando seu filho, Dom Pedro II, de apenas 5 anos, como herdeiro. Ele assumiu a coroa aos 14 anos e reinou até 1889, quando a proclamação da República interrompeu o período da monarquia no Brasil. Mas o fim da monarquia não evitou a cisão da família e uma briga entre os descendentes da princesa Isabel pelo trono. Dos 3 filhos que ela teve, 2 ramos ainda disputam a Casa Imperial do Brasil, mesmo sem monarquia. Dom João de Orleans e Bragança é tataraneto de Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina. Ele é bisneto da princesa Isabel e do conde D. Sua bisavó teve 3 filhos, um deles, Dom Pedro de Alcântara, casado com a condessa tcheca Elizabeth Dobrezensky. Seus pais são Dom João Maria e a princesa Fátima do Egito. Dom João de Orleans e Bragança teve 2 filhos com a arquiteta Estela Cristina Lutherbach, João Felipe e Maria Cristina. O príncipe Dom João se divide entre as cidades de Paraty e o Rio de Janeiro. Fotógrafo, ele tem 8 livros publicados que retratam a sua trajetória profissional. Em Piauí, Luz do Mar e do Sertão, focalizou as pessoas e a cultura do estado nordestino em 2007, numa viagem de 3.000 quilômetros de carro, que durou 10 dias. Já fotografou também outras partes do mundo. Filho de uma egípcia, fez uma viagem ao oásis de Siwa, no norte da África, quase na divisa com a Líbia, onde também esteve seu tataravô, Dom Pedro II. Dom João tem 54 anos e é o descendente mais popular do imperador Dom Pedro II, mas conquistou também respeito por seus trabalhos de resgate histórico e seu grande interesse ambientalista. Para entrevistar João de Orleans e Bragança, a gente convidou Ricardo Maranhão,
cientista político e doutor em História, professor da Universidade Anhembi Morumbi, Guilherme Werneck, diretor de redação da revista Trip, Norma Cury, correspondente da revista portuguesa Visão, e Oscar Pilagalo, jornalista. Mande suas perguntas, porque a Carmen Amorim, que é repórter aqui da TV Cultura, vai fazê-las ao nosso entrevistado. Paulo Caruso, como sempre, vai desenhar durante o programa. Mais uma vez, contamos com a colaboração de 3 usuários do comunicador Twitter, que permite a troca de pequenas mensagens através de celular e de e-mail. Eles vão pôr na internet seus comentários sobre a entrevista. E para ver o que eles estão escrevendo, basta acessar os endereços que vão aparecendo aí na tela. O Roda Viva também está no Twitter. Para nos seguir, é só clicar follow no endereço twitter.com/rodaviva. Boa noite. Boa noite, obrigada pela sua presença. Eu gostaria de saber primeiro o que o bisneto da princesa Isabel achou da eleição do primeiro presidente americano mulato. Isso é importante em matéria de diminuição de racismo em todo o mundo, de repente, não só lá, mas principalmente aqui no Brasil. É um marco histórico, como muitos estão achando, na sua opinião? É um marco, claro, é um simbolismo enorme numa nação que até 40 anos atrás tinha segregação racial, banheiros e condução para negros e brancos. É a maior democracia do mundo, mas mesmo assim, até recentemente tinha essas leis de segregação, então eu acho importantíssimo para o mundo. Sinaliza uma abertura. Ele já disse que vai acabar com a prisão de Guantánamo, que é aquela política que os americanos fazem ou fizeram muito de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, vai tentar resgatar essa imagem americana que está muito desgastada nos últimos anos. O senhor torceu por ele? Eu torço pela democracia sempre, que vença o melhor, dentro das regras democráticas, mas eu tenho uma grande simpatia por ele, pela postura dele, uma postura conciliadora, inclusive, nunca levou o racismo, a diferença racial, a cor dele como base da campanha dele. Isso mostra uma grandeza de aproximação do eleitorado. Eu torço por ele. Dom João, no ano que vem o Brasil vai completar 120 anos de república. E o senhor sempre disse que o Brasil vive uma crise ética e que honesto mesmo era Dom Pedro II. Como é que seria o Brasil hoje se Dom Pedro II não tivesse sido banido? Eu nunca disse que honesto mesmo era ele, mas ele era honesto. Honesto mesmo. Eu nunca generalizei isso. Ele, primeiro, estaria muito orgulhoso de estar vendo o Brasil com um presidente de origem operária, sindicalista, que cresceu e democraticamente se candidatou várias vezes e venceu eleições transparentes e democráticas. Certamente, Dom Pedro II estaria muito feliz, muito orgulhoso. Era o perfil dele. Uma vez o professor Darcy Ribeiro me disse que Dom Pedro II era o maior progressista do seu tempo. Dito pelo professor Darcy Ribeiro, isso para mim foi muito interessante escutar. Passando uma crise ética, eu acho que mais por causa de uma máquina, a máquina de governo que nós temos, a res pública, para a gente já que falou de república agora, 119 anos da república, a res pública tem muito caminho a ser trilhado ainda no Brasil, né? A máquina atrai, a máquina não pune e atrai, não todos, claro, nós temos grandes homens públicos, mas emendas orçamentárias, nomeação de cargos políticos, o número de cargos políticos que nós temos no Brasil, 200 mil cargos, quando a Inglaterra tem só 300 cargos de nomeação política, os Estados Unidos têm aproximadamente 2 mil, nós temos 200 mil. Isso tudo ajuda a acomodação e a